Então, fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, é importante, é de graça, não paga nada, deixa o like também no vídeo e habilite o sino das notificações para todos os vídeos também, tá certo, gente? Olha aqui, gente, ontem nós tivemos uma reunião na CBF e o Pedro Martins, diretor de futebol do Vasco, foi na reunião. Daí os jornalistas, é claro, fizeram algumas perguntas para ele sobre o relacionamento dele, do Lúcio, com o Pedrinho, né, presidente do Vasco, da associação, né? Eu não gosto muito de dividir. Ah, não, Vasco da Gama SAF, clube associativo, para mim é tudo uma coisa só, é todo mundo Vasco. Mas enfim, existe, infelizmente existe ali dentro do clube essa divisão, que eu acho desnecessária. Faz mal para todo mundo, principalmente para o Vasco, tá certo? Mas enfim, ele disse que o Pedrinho tem feito contato com ele, com o Lúcio, e ele tem passado algumas coisas sim para o Pedrinho, o necessário, segundo ele, e isso é muito importante. O bom relacionamento entre as partes é bom para todo mundo. Eu vou repetir aqui, principalmente para o Vasco, Pedro. Principalmente para o Vasco, Pedro Martins, Pedrinho e Lúcio Barbosa. Nós queremos apenas um Vasco forte, um Vasco vencedor, um Vasco honesto para o seu torcedor. Nada mais. Então, quando você fala sem, porque o Pedro foi muito educado, foi muito bacana com os jornalistas, eu acho isso muito importante. Sem aquela marra, sem aquele peito de pombo, nada disso. A parada é outra, a parada é pensar no Vasco. Essa é que é a verdade dos fatos. A gente precisa, gente, acalmar um pouco os ânimos. Parece que tá tudo sempre ruim, tá sempre, sabe, aquela energia ruim o tempo todo, por conta das brigas. Tá certo? Então, o melhor caminho é esse. Pedro Martins passou, que conversa assim com o Pedrinho, isso é muito importante, é o presidente do Vasco, é quem comanda agora, nesse momento, o Vasco na questão do planejamento do futebol. Ontem o Pedro falou sobre isso, que os nomes vão aparecer. Ele evitou um pouquinho o nome do Coutinho, mas a informação que nós temos é que o departamento de marketing já trabalha para o anúncio, né, do Felipe Coutinho. Isso é muito importante para a gente. O Coutinho sabe a grandeza dele. Eu acho que está todo mundo ansioso com esse anúncio, todo mundo ligado nessa situação envolvendo o Felipe Coutinho e feliz também. Feliz também. Ontem eu ouvi, não lembro quem, falando que o Coutinho voltou para o Vasco porque ele quis. Porque ele, pô, realmente é porque ele quis, né? Por conta do salário do cara, pô. Nenhum clube do Brasil teria condições de contratar tete a tete ali, pau a pau, dividindo bola. Nenhum clube do Brasil teria condições de contratar o Coutinho, pô. O cara ganhava 10 milhões de reais de salário lá fora. Ou seja, ele volta para o Brasil, ele volta para o Vasco, ele abre mão de muita coisa. E outra coisa aqui, eu vou reforçar esse assunto. Ele volta para o Vasco e vai voltar para a seleção brasileira também, que é um desejo. Eu tenho esse desejo, eu tenho certeza que a maioria dos vascaínos também. Queremos um Coutinho na seleção brasileira. É um jogador de seleção, é um craque de bola. Talvez seja brasileiro, camisa 10, craque, seja um dos últimos dos moicanos aí. A função do meia mesmo, que arma a jogada, que sai para o jogo, que tem boa finalização. Coutinho é muito acima da média. Eu vou repetir aqui, ele vai sobrar no futebol brasileiro. Ele vai sobrar no futebol brasileiro. Fala você para mim, de coração. Quando você olhar a escalação do Vasco, ver Payet no meio-campo, junto com Coutinho, Verratti no ataque, só aí o adversário já vai parar. Opa, se der espaço aqui atrás, vamos tomar gol. Essa que é a grande verdade, gente. Olha para o nível do Vasco como aumenta. Olha a parte técnica do Vasco. Claro que você vira uma chavinha muito importante pra gente. Eu acho que tem muita gente aqui, inclusive eu, ansioso pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Por quê, Eduardo? Porque Felipe Coutinho, Payet, Verratti, claro que temos os outros jogadores ali para dar suporte, mas eu tô falando aqui do trio, né, que deve e vai, tá? Fazer muitos gols com a camisa do Vasco, gente. Muitos gols, tá certo? Olha aqui, eu quero falar do Gary Medel, porque ontem o Baran, Leonardo Baran, trouxe a informação. Olha só, isso é muito grave, tá? E o Gary Medel foi chamado no segundo tempo para entrar no jogo contra o Fortaleza, para dar um suporte ali, enfim. E ele se negou, não quis entrar no jogo. Que história é essa? Então, assim, não quer continuar no Vasco, Medel? Pede o boné, sai que fica mais bonito. Não é ficar fazendo bico no banco, não. O Vasco não tem lugar cativo para ninguém.
Ninguém. Olha, não sei se vocês lembram, mas quando o Vasco foi campeão do torneio Rio-São Paulo, nós tínhamos um jogador chamado Wagner. O Wagner usava a camisa 15, se eu não me engano. E jogava demais o Wagner, mas jogava muito. Sabe quem era banco para ele? Ou vice-versa? Juninho Pernambucano. Eu nunca vi um craque. Vários craques ficaram no banco. Eu nunca vi eles reclamando do banco com a camisa do Vasco. Aí vem o Gary Medel, se recusa a entrar no jogo. Que papo é esse? Ah, porque eu tô um mês sem jogar. Fica 10 meses sem jogar. Quando for solicitado, estiver vestindo a camisa do Vasco, estiver recebendo salários pelo Vasco, tem que jogar e ponto. Ninguém tá aqui de palhaçadinha, não. O Vasco não é clubeco de esquina, não, meu irmão. Então, assim, se a informação foi essa, como o Barão passou, tá errado. Atitudes do Lúcio Barbosa, do Pedrinho, do Pedro Martins, com o camarada. Não pode fazer, não pode ter tal comportamento. Essa é que é a grande realidade, tá certo? Antes de pular para os próximos assuntos, gente, eu vou falar da Betano, que é parceira aqui do canal. Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário e um cupom promocional passando aqui na tela para você. Clica nesse link, faça sua inscrição na Betano utilizando esse código promocional, o Vasco Connection, tudo junto, e ganhe um bônus de até R$ 1.000 no momento do seu primeiro depósito. Valeu? Vamos com tudo, vamos para cima. Vamos lá, vamos para os próximos assuntos. Eu peguei ontem informação envolvendo o Thiago Alcântara, né? Muita gente falando, não sei o quê, o filho dele botou a camisa do Flamengo. Gente, isso é muito pequeno, na boa. Vamos, assim, eu acho que às vezes, e é de coração antes de passar a informação, a gente se apega a coisa pequena, pô. Isso é muito pequeno. O Thiago Alcântara é filho do Mazinho. Mazinho jogou muito com a camisa do Vasco. E o cara é profissional. Não tem essa de Flamengo, Palmeiras, Corinthians. E, pô, foi o Vasco quem procurou. Sabe qual é o problema? Qual é o grande empecilho aqui? Ele ganha 5 milhões de reais por mês na Europa. Então, eu vim pegar porque o filho dele estava com camisa de Flamengo, não sei o quê. A questão é outra. Não, peraí, deixa eu me apegar no que é grande. Qual é o problema? O que dificulta a negociação? Ah, o salário. Não é camisa de Flamengo com o filho, não. Que a gente sabe como é que funciona o mundo da bola. Tá certo? Então, assim, é realmente ficar ligado nas colocações, nas situações. Eu acho que é tudo muito confuso, né? Por conta dessas questões pequenas, na minha opinião. Então, o Thiago Alcântara dificilmente vai jogar com a camisa do Vasco por conta do seu salário, em primeiro lugar. Segundo, é que ele quer continuar na Europa, tá certo? Sobre o Richarlison, ele disse que não recebeu nenhuma consulta do Vasco, segundo o Carlos Berbet, né, jornalista, repórter, meu amigo também. Staff de Richarlison afirma que não recebeu qualquer tipo de consulta do Vasco. Ele está no Brasil e realiza tratamento intensivo para... Deixa eu terminar aqui. Ele está no Brasil e realiza tratamento intensivo para recuperar das lesões que sofreu na última temporada. Ou seja, Richarlison está no Brasil, ele está acompanhando de perto, é vascaíno, né? Ele está acompanhando de perto tudo que está acontecendo no mundo do Vasco, com certeza. Tomara que ele acerte com o Vasco mesmo, se isso for verdade aí do Neto, que deu essa notícia em primeira mão. Tomara que ele acerte. Imagina só, gente. Richarlison, Verratti, Payet e Coutinho. Quadrado mágico, literalmente. Sai de baixo porque seria uma Cele Vasco, literalmente, porque temos bons jogadores de defesa, bons laterais. Eu acho que os craques, né, jogando juntos, todo mundo cresce. O time inteiro, já reparou isso? Então, assim, é uma realidade que, na minha opinião, pode acontecer sim, porque o Richarlison já deixou claro que ele é Vasco, a família dele inteira é vascaína, e seria sensacional vê-lo com a camisa do Vasco, tá certo? Olha aqui, deixa eu falar sobre o clássico domingo contra a equipe do Flamengo, Vasco, Flamengo, Maracanã. Já temos aí mais de 25 mil, 30 mil ingressos vendidos, né? Porque a noite passou e a venda continua. Então, assim, vai ser um clássico realmente muito pegado, muito tenso. Eu tenho certeza que o Vasco vai com tudo, vai para cima. O Vasco está treinando bem. Vai ser o primeiro jogo do técnico Álvaro Pacheco ali na beira do campo, justamente contra o Flamengo, num clássico, né? O clássico dos milhões. O Flamengo joga hoje pela Libertadores, ou seja, o Flamengo tem um jogo meio de semana, então um desgaste maior na questão física, né? A gente sabe que isso existe, é o mundo da bola, mas não é por isso que o Vasco precisa não só da vitória, mas também daquela vitória maiúscula, né? De jogar bem contra o Flamengo, entregar tudo em campo, a vida em campo,
para vencer esse jogo. Nós sabemos da decisão que é esse jogo, para os dois lados, o lado de lá e o lado de cá também. Mas o Vasco precisa voltar a vencer um clássico desse tamanho. É importante para a gente, é importante para o futebol carioca, é importante principalmente para a torcida do Vasco, tá certo? Quem apita o jogo é Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, né? Então, assim, tomara que a arbitragem não apareça mais do que os jogadores. Ali é 11 contra 11 ponto. Quando o árbitro, não, quero aparecer mais do que os jogadores, eu vou falar um negócio para vocês, isso fica chato. O futebol brasileiro está chato. Quem não viu o Wilton Pereira Sampaio, de maneira absurda, marcar um pênalti para o Fortaleza, sem mais nem menos, a bola bateu na perna do Maicon. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento no futebol brasileiro, porque a arbitragem é muito ruim. Essa é que é a grande verdade, a arbitragem é ruim demais. E o Braulio da Silva Machado é um árbitro polêmico, mais um árbitro polêmico do futebol brasileiro. Para finalizar, eu quero falar do estádio de São Januário, a nossa casa, reforma em novembro, dezembro. Olha, gente, vai ser uma super reforma, uma super ampliação. Acho que a nossa casa, o torcedor do Vasco merece, né? Tá aí tudo aprovado, tudo certinho já, tudo caminhando para um lado muito positivo. Vamos realmente ampliar a nossa casa para 50 mil pessoas aí, comemorar junto aí com o Vasco. Depois é aquela situação, o Vasco precisa encontrar um campo para mandar seus jogos. Eu acho que uma boa saída é ali na Ilha do Governador, estádio Luso Brasileira da Portuguesa da Ilha. Você constrói ali uma arena. Recentemente o Botafogo fez, o Flamengo também fez. Então eu acho que ali é muito bacana, é um estádio bem localizado, é realmente uma boa saída. Vamos aguardar o que de fato vai acontecer, vamos aguardar a decisão do Vasco, porque é realmente um momento histórico e um momento importante para a nossa torcida e para o nosso clube, né? Tá certo? Então, se inscreve aqui embaixo, sobe o like, porque daqui a pouco tem vídeo novo, daqui a pouco tem live aqui no canal também, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.